noite. Está a começar o telejornal. O primeiro-ministro Patrício Trovoada proferiu uma comunicação à nação à luz dos resultados provisórios das eleições e os acontecimentos que tiveram lugar na sede da Comissão Eleitoral Distrital de Água Grande. O chefe do governo apelou à calma para que o processo eleitoral seja concluído dentro da normalidade. Ontem à tarde, pela primeira vez em São Tomé e Príncipe, um partido político, o MLSTP, conduziu uma operação contra a Comissão Eleitoral Distrital de Água Grande, ameaçando a própria vida de magistrados que estavam a exercer as suas funções de verificação do processo eleitoral. O MLSTP foi ao ponto de incendiar um bem público, um veículo, ameaçar diretamente não só a vida de uma juíza, mas também ameaçando a vida da própria filha da juíza. Eu digo MLSTP porque estavam lá presentes dirigentes do MLSTP, alimentando um grupo de jovens, dentro dos quais alguns delinquentes conhecidos na praça pública e até alguns menores. Aquilo que aconteceu é extremamente grave. As forças policiais e militares tiveram muita calma e eu quero aqui felicitar esses elementos das Forças de Defesa e Segurança que, debaixo de uma chuva de pedras, mantiveram a calma e procuraram com muita firmeza, mas também um espírito de sacrifício, evitar que essa situação descambasse em algo de muito pior. Eu quero dizer a todos os santomenses, à comunidade internacional, a todos os residentes em São Tomé e Príncipe, que essa situação terá que cessar. Nós somos um país democrático, há 25 anos que nós temos processos eleitorais reconhecidos internacionalmente como exemplares e nós não vamos permitir que o MLSTP desta vez queira manchar esse processo e instalar o caos no país. Os resultados até agora são provisórios. Nesta corrida, como em todas as corridas, provisoriamente, quem chega primeiro é o vencedor. E à luz dos resultados provisórios, quem chegou primeiro é o ADI, segundo, por enquanto, é o MLSTP, terceiro é a coligação, quarto é o movimento Cauê e assim sucessivamente. Enquanto não houver o apuramento final e a decisão oficial do Tribunal Constitucional, nós devemos todos esperar que o trabalho se finalize com calma e, sobretudo, respeitando as pessoas, os bens e as instituições do Estado. O Governo, o Estado, não iremos permitir que a vida de magistrados sejam ameaçados por partidos políticos e alguns apoiantes manipulados, comprados, alimentados com álcool, como tivemos a prova ontem à noite. É preciso que toda a gente perceba que o processo eleitoral que dá depois origem a uma nova legislatura é um processo que tem o seu tempo. Depois da publicação final oficial dos resultados, que todos os partidos terão que acatar, haverá um período de um mês até a constituição da nova Assembleia Nacional. Depois de constituir a Assembleia Nacional, então sim, estaremos na fase da formação do governo para dirigir São Tomé e Príncipe. Conforme reza a lei e a Constituição, caberá ao Presidente da República chamar os partidos, começando por aquele que venceu as eleições, para apresentar uma solução de governo que, normalmente, poderá garantir ao Presidente da República que haja estabilidade do país. Se o ADI não conseguir uma solução de governo, e se o ADI chegar primeiro,
será ao segundo partido mais votado de apresentar uma solução de governo e assim sucessivamente. Se o MLSTP considera que, à luz dos resultados provisórios e dos seus contactos com outras formações, nomeadamente a coligação, provisoriamente tem a possibilidade de formar o governo, essa apreciação provisória só poderá ser definitiva daqui a um mês, quando estaremos na fase da formação do governo. Eu quero relembrar a todos que durante o nosso processo democrático, que começou em 1991, nós já tivemos várias formas de governo. Em 2006, o PCD-MDFM governaram São Tomé e Príncipe durante 2 anos com uma minoria parlamentar de 23 deputados. Em 2010, o ADI governou durante 2 anos, também com um governo minoritário de 26 deputados. Nós tivemos mudanças de governo durante a legislatura, pelo facto de alguns partidos romperam seus acordos para se aliar a outros. Foi o caso em 2006, 2008, quando se formou um governo com ADI, MDFM, PCD, que durou 3 meses e que depois foi substituído por um governo MLSTP-PCD. Tudo isso aconteceu num clima de paz, num clima de diálogo, num clima em que o debate político, mesmo quando foi um debate aceso, não trouxe desordens públicas, atentados aos bens públicos e atentado e ameaças a vidas humanas. E assim será daqui para o futuro, eu posso vos garantir. O governo irá manter a ordem e a paz para que esse processo vá até o fim e para que a palavra e a vontade do povo seja expressa e seja traduzida numa solução do governo. O facto de juízes, na presença dos representantes de todas as candidaturas, queiram verificar os votos, nomeadamente os votos nulos e brancos, decorre da lei. E toda a gente deve respeitar a lei. O facto de, nessas eleições, provisoriamente, temos mais de que 3.000 votos nulos ou brancos, que provisoriamente representam cerca de 5% dos votos expressos, que provisoriamente ultrapassam todos os votos dos pequenos partidos. É um elemento suficiente para que os partidos concorrentes ou os próprios magistrados verificam muito bem aquilo que se passou nas urnas. O facto de a juíza ter constatado que os selos das urnas foram trocados constitui um crime de violação de urna que merece também o devido tratamento. Então, vamos ficar calmos e serenos, vamos, sobretudo, respeitar a lei, vamos respeitar as pessoas, os bens, vamos respeitar o povo e vamos, sobretudo, trabalhar para que a democracia em São Tomé e Príncipe continue a reinar e ser um exemplo não só para o nosso povo, mas, sobretudo, para a comunidade internacional que nos observa. Muito obrigado. Em conferência de imprensa, missão de observação da CPLP felicitou o povo santomense pela forma cívica e massiva como exerceram o direito voto. Na declaração, a missão da CPLP recomenda o reforço de capacitação aos agentes envolvidos no ato eleitoral. Em declaração à imprensa, o chefe da missão de observadores da CPLP, Zacarias da Costa, fez um balanço positivo. A missão de observação eleitoral da CPLP desdobrou-se em 8 equipas que cobriram 6 distritos de São Tomé, distribuídas da seguinte forma: 2 equipas em Água Grande, 2 equipas em Mesoche,
uma equipa em Lubata, uma equipa em Cantagalo, uma equipa em Lembá e ainda uma equipa em Caué. A missão de observação eleitoral da CPLP concentrou a sua observação no dia da votação, tendo acompanhado a abertura e o encerramento das urnas e a contagem nas mesas das assembleias de voto. No dia das eleições, a missão de observação eleitoral da CPLP observou 223 mesas de voto, de um total de 247, correspondendo a cerca de 91.500 eleitores, de um universo de 97.342. Segundo ainda a declaração, os observadores consideram que as eleições decorreram com base no respeito dos princípios democráticos e políticos consagrados na Constituição da República de São Tomé e Príncipe. Foram asseguradas as liberdades cívicas e os direitos democráticos e os direitos políticos fundamentais dos cidadãos, designadamente a participação no processo eleitoral, através do exercício do direito de voto, no respeito da igualdade do sufrágio universal. A missão de observação eleitoral da CPLP destaca a significativa afluência dos eleitores às urnas e congratula-se com a elevada participação de mulheres e jovens neste ato eleitoral, assim como na composição das mesas. Na sua observação, a missão de observação eleitoral da CPLP constatou algumas dificuldades logísticas que, sem comprometer o normal funcionamento das assembleias de voto, recomendam o reforço da capacitação dos agentes envolvidos no ato eleitoral. Questionados sobre a situação da agitação política no país após a divulgação dos resultados provisórios, o representante da missão disse: tivemos a oportunidade apenas de ver, de presenciar os acontecimentos de longe. De longe, eu digo, não tão perto dos manifestantes, por questões de segurança. Mas aquilo que eu posso dizer é que, face aos desenvolvimentos, nós reconhecemos, reiteramos a nossa confiança nas autoridades são-tomenses e apelamos para que as divergências que possam existir sejam resolvidos pelos mecanismos legais habituais e através dos órgãos competentes. Zacarias da Costa disse ainda que, embora cumprida a missão de observação, deverá permanecer no país uma parte desta delegação para acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. O comandante da Polícia Distrital de Água Grande foi agredido pelos apoiantes da oposição na noite de ontem de frente à Comissão Eleitoral Distrital de Água Grande. Segundo fontes do Comando-Geral da Polícia Nacional, o referido comandante fraturou o braço direito através de pedradas que foram arremessadas. O Comando-Geral da Polícia Nacional diz que expedientes estão a ser desencadeados de forma a responsabilizar os infratores. O Conselho Superior de Magistrados Judiciais, num comunicado chegado à nossa redação, diz ter reunido em sessão extraordinária esta terça-feira. O Conselho Superior de Magistrados Judiciais vem desta forma repudiar veemente o comportamento dos eventuais autores dos incidentes ocorridos ontem na Comissão Eleitoral Distrital de Rio Grande, que culminou com a destruição completa da viatura do Estado, afeta a juíza Natasha Madvaz e atentando a sua integridade física e moral. O Conselho Superior de Magistrados Judiciais apela à entidade competente pela suspensão dos trabalhos até que sejam criadas todas as condições de segurança para garantir a integridade física e moral dos magistrados. O partido ADI responsabilizou a oposição pelos distúrbios ocorridos ontem de frente à sede da Comissão Eleitoral Distrital de Água Grande, um comunicado lido na voz de Abinildo Oliveira. Em primeiro lugar, nós, o ADI, gostaríamos de condenar veementemente o que aconteceu ontem
ontem, que culminou com o incêndio de uma viatura do Estado, uma viatura distrita, a Meritíssima Juíza, que está no apuramento distrital em Água Grande. O ADI responsabiliza todos os partidos da oposição por esse ato de vandalismo e nós aqui queremos afirmar que nessa nossa responsabilização aos partidos de oposição tem a ver que estiveram presentes várias figuras, altos dirigentes desses respectivos partidos, nomeadamente o Sr. Dr. Posse da Costa, o Sr. Dr. Osvaldo Vaz, a Dra. Elsa Pinto, o Sr. Manuel Sanzinha, o Sr. Comandante Diogo, dentre outros. E de acordo com informações, muitos deles andaram a pagar bebidas e a dar dinheiros aos jovens para poderem cometer esse ato. Lamentável. Em segundo lugar, nós gostaríamos de dizer a todos, e mesmo à comunidade internacional, que Santo Tomé e Príncipe é um país em que quase todos os santomenses são parentes e familiares. É verdade que a juíza que está no apuramento do Distrito de Água Grande é irmã da ministra da Justiça. É verdade também que o juiz Garido, que está no apuramento do Distrito de Lobata, é cunhado do senhor Delfim Neves, que é cabeça de lista da coligação PCD-MDF-MDD e que, como todos sabemos, já veio a público anunciar a coligação com o MLCP. Portanto, para ver como é que é o grau parentesco em Santo Tomé e Príncipe, e esse juiz que está em Lobata, de acordo com informações dos nossos representantes no apuramento, recusa-se a verificar os votos nulos e brancos. Em terceiro aspecto que nós gostaríamos de assinalar é que temos conhecimento que existem ao nível nacional mais de 2.000 votos considerados nulos e brancos e quase todos eles são votos úteis a favor do partido ADI. Por isso, consideramos que houve, na nossa opinião, no momento do apuramento da Assembleia de voto, houve fraude eleitoral preparado pelos partidos de oposição. Daí que o ADI introduziu no Tribunal Constitucional, de acordo com o artigo 149 da Lei Eleitoral, a verificação de todos os votos nulos e brancos nos 6 distritos de Santo Tomé, na ilha de Santo Tomé. E nesta verificação nós pedimos e apelamos à presença dos observadores internacionais para que o processo seja transparente. Esta segunda-feira, a ADI apela a todos os seus apoiantes e a população em geral para manter a calma e serenidade. Em primeiro lugar, gostaria de apelar à serenidade e à calma a todos os militantes do ADI, bem como a toda a população, e também apelar ao Governo que crie todas as condições de segurança para todos os magistrados e todos os agentes da Comissão Eleitoral Nacional que estão envolvidos, portanto, no processo eleitoral e garantir a segurança de pessoas e bem. O partido MLSTP-PSD e a coligação PCD-MDF-MDD também falaram à imprensa. Os representantes destas forças políticas pronunciaram-se sobre os incidentes de ontem. Delfim Neves lamentou o sucedido. Lamentamos algumas situações que aconteceram ontem, neste caso concreto, a queima da viatura
da juíza, mas também devemos dizer que, para além de ser um caso isolado, é um caso que foi forçado por pressão, pela exigência da própria juíza, que está violando grosseiramente a lei. Nós o que estamos a pedir é apenas que cinja no cumprimento da lei. Todos os partidos concorreram às eleições e nós também iremos aceitar, ou aliás, já aceitamos os resultados das eleições que a Comissão Eleitoral anunciou. É preciso deixar bem claro que a Comissão de Apuramento Distrital não substitui, deixe bem claro, não substitui as assembleias de voto. O sentimento da população já está declarado. Os votos estão na urna, determina aquilo que é o sentimento da população votante. O apuramento geral, aliás, o apuramento distrital, é apenas para verificar se houve ou não alguns erros no apuramento das assembleias de voto. Ou seja, o artigo 148 da Lei 1190 determina o seguinte: a operação preliminar, no início dos seus trabalhos, que é o tal que está-se a fazer, a Assembleia de Apuramento deve decidir se deve ou não contar-se os boletins de votos sobre os quais, vou repetir, deve decidir se deve ou não contar os votos, os boletins de votos, sobre os quais tenham recaído reclamação ou protestos, corrigindo, se for o caso disso, o apuramento da respectiva Assembleia de Voto. Significa dizer o quê? O trabalho de apuramento, deve fazer é pegar nas atas, verificar os dados das atas e, se não houver divergência, analisar e aprovar. Havendo protestos ou reclamações, nestes boletins a Assembleia decide se deve ou não recontar ou analisar estes boletins. A Assembleia decide. A juíza é parte da Assembleia, ela não é a decisora. Portanto, tudo tem que ser consultado. E mais, nós temos informações e constatou-se que houve contactos com outras candidaturas antes do início desses trabalhos. Mas o mais grave ainda, o que nos deixou muito, mas muito preocupado, é termos informações vindas das assembleias da Assembleia do Apuramento, de que, no caso concreto de Água Grande, existem atas cujo o número do selo não corresponde ao número de selo constante na ata. Só isto nós tínhamos que agir, porque isto prova que efetivamente alguém violou a tal urna ou as tais urnas. Nós, como somos gatos escaldados por água fria, tememos. Ainda nesta conferência de imprensa, a oposição considera que os resultados eleitorais devem ser respeitados. Quando em 2014 o ADI ganhou as eleições com maioria absoluta, os partidos que estavam no poder simplesmente felicitaram o ADI, porque foram partidos que organizaram as eleições. É o governo
da dita Troika que organizou as eleições. Hoje, o governo do ADI organiza as eleições porque não teve resultados desejados. Vem dizer que houve fraudes. Para nós, as fraudes foram feitas por ADI. Por isso é que chegaram a 25 deputados. Porque, vendo a reação do povo, a ADI parece que nem sequer chegou a 16 deputados. Mas mesmo assim, porque nós estamos num país democrático, queremos que a democracia prevaleça, o medo desapareça, a liberdade tome conta de São Tomé e Príncipe, aceitamos os 25 deputados. Apelamos à comunidade internacional a não cair em jogo sujo do ADI, porque isso vai manchar São Tomé e Príncipe. E aconselhamos a ADI, que sempre diz que é um partido democrático, que disseram que iriam aceitar os resultados eleitorais, organizaram as eleições, que façam simplesmente isso. Aceitem os resultados, não adulterem nada, porque a democracia é para ser respeitada. Eu estou cá, enquanto mandatário da oposição, porquanto entendo que é necessário informar o povo de São Tomé e Príncipe com verdade. Com verdade. É verdade que ontem nós travamos um processo ardiloso, orquestrado, que tinha como propósito ditar a vitória do partido ADI no gabinete. E quando eu digo isso, que é um processo ardiloso e orquestrado, eu digo com uma convicção, porque sabe-se efetivamente que nessas eleições estão em causa duas coisas: democracia e ditadura, conforme já havia referido. Vejamos por que é necessário informar o povo com verdade e dizer ao povo o que estava em causa. Primeiro, eu sou o testemunho presente de que há urnas cujos selos não condizem com os selos que estão na ata. Mas o que é que isto quer dizer para as nossas populações? Isto quer dizer que o que está dentro da urna pode estar adulterado, pode estar viciado. Isto só por si já é grave, porque põe em causa o que nós queremos, que essas eleições corram num ambiente de harmonia e de pacificidade. Por outro lado, o que é que nós constatamos ainda ontem? A aplicação do artigo 148. Como já antecedeu o colega e referiu e bem, esse artigo dita ipsi verbis que o apuramento distrital não substitui, eu volto a frisar, não substitui o trabalho árduo e que respeita o princípio da pluralidade que foram feitos em todas as assembleias distritais no dia 7. Não substitui. Eu digo isso de forma peremptória. Não substitui. Tivemos com declarações das forças políticas do país. Uma adolescente de cerca de 16 anos encontra-se desaparecida há cerca de um mês. Mauro Fernandes, aluno da escola de Guadalupe, vivia com a mãe na Vila de Conde, foi visitar a irmã em Santana e até agora não regressou ao seio familiar, nem deu qualquer informação sobre o seu paradeiro. Segunda vez em um mês que Antônia Souza, mãe de Mauro Fernandes, recorre à TVS com o objetivo de conhecer o paradeiro desta menor de 16 anos, que era aluna da 9ª classe da escola de Guadalupe. E
Ela foi para Santana, lá de Madela. Ficou lá em Madela, depois chegou lá em Matipula, a gente foi para Matipula. Chegou em Matipula, ela veio, a gente era dormir para ir para Matipula, ela disse que não estava estudando mais, ela não vai estudar mais, a gente deixou lá com a filha dela. Depois, de novo, ela disse, mamãe tem para casa, vai buscar, aí tem para Santana, vai buscar roupa lá de minha irmã, depois vai voltar. Esse dia que ela saiu, ela não viu mais. A mãe já recorreu à Polícia Judiciária, à Polícia Nacional e até ao momento não teve nenhuma informação. No intervalo, notícias do âmbito internacional. Concluímos o telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite.